Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Josiane. Eu sou acadêmica do doutorado em floricultura aqui do programa de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM. Sou orientada da professora Márcia Vitória. A professora Márcia pede desculpa porque ela está com um problema no microfone e na câmera, porque ela teve problema com o computador e ela está usando o computador da sala dela. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário intitulado Influência da luminosidade e do nitrogênio no comportamento das plantas em sistemas silvopastoris. Bom, um dos motivos de trabalhar esse tema foi por estar estudando essas limitações das plantas nesse tipo de sistema em uma disciplina esse período, e depois de entendida essa importância, eu quis compartilhar com o restante da turma que está por trás desse sistema, que tem tido tanto sucesso atualmente, e tentar evidenciar as grandes estrelas dos sistemas integrados, que são as plantas e as suas adaptações. Além disso, esse tema também irá contribuir com o trabalho que eu vou desenvolver ao longo do meu doutorado, e a partir daí já estamos dando início a essas atividades. A economia brasileira, ela tem grande influência na atividade agropecuária. Podemos destacar a criação de gado de corte e de leite, que move grande parte dessa economia brasileira, esses setores. Nós sabemos que essa atividade, ela demanda grandes áreas de pastagens, os animais consomem a pastagem assim, em grande quantidade, e é um alimento que tem baixo custo associado. Entretanto, um problema que tem chamado bastante atenção nessa atividade é o crescimento de áreas de pastagem em estado de degradação ou então já encontradas em completa degradação. E com isso diminui a produtividade, tanto da forrageira, como refletindo também na produção animal. Tendo muitas vezes essas pastagens em estado de degradação abandonadas, havendo a necessidade dos produtores buscarem novas áreas de implantação dessas pastagens. Nesse aspecto, essa degradação ela pode ocorrer por diversos fatores. Alguns exemplos deles são a escolha inadequada das espécies forrageiras, que é de extrema importância a determinação de espécies adaptadas a esses tipos de sistema, a época de semeadura inadequada, erro em taxa de lotação dos animais, sobrecarrega demais a pastagem, não dando tempo para as plantas se recuperarem, mas o fator principal se dá pelo uso inadequado do solo, com implantação de pastagem sem adubação e inexistência de adubação de manutenção. É comum a gente ver isso, porque o produtor ele esquece que a pastagem é uma cultura como qualquer outra, e ele não dá essa importância, como, por exemplo, se ele estivesse fazendo um cultivo de um milho, de um sorgo, ele não tem o capricho semelhante que ele teria se fosse outras culturas. E sem essas adubações de manutenção, essa manutenção adequada da pastagem, como consequência, tem o reflexo aí na degradação da mesma. Uma ferramenta que vem sendo utilizada para reverter esse problema é a implantação de sistemas silvopastoris. É uma opção ambientalmente mais aceitável, tanto para estabelecimento de pastagem, quanto para a recuperação de pastagens já em estado de degradação. No sistema silvopastoris, há uma integração em uma mesma área de espécies arbóreas, arbustivas e pastagens e animais. Como benefícios do sistema silvopastoris, a presença de espécies arbóreas integradas com a pastagem, ela traz alguns benefícios conhecidos, como, por exemplo, a decomposição da serrapilheira. A serrapilheira também é conhecida como manta morta ou
liteira. E ela é aquela camada formada pela decomposição dos restos das plantas, como as folhas e os ramos. E o acúmulo de material orgânico. Com a decomposição dessa serrapilheira, a liberação e a ciclagem de alguns nutrientes, gerando um desenvolvimento e uma produtividade da pastagem. Há um aproveitamento maior desses nutrientes que são depositados na camada superficial do solo. Além disso, podemos também chamar a atenção para a conservação do solo e dos recursos hídricos, porque a partir dessa deposição dessa camada, há uma maior retenção de água no solo, e a promoção do sequestro de carbono e o aumento da biodiversidade. Esses sistemas, eles geram um microclima mais propício para o desenvolvimento tanto das plantas quanto dos micro-organismos presentes no meio. Esse microclima, ele é desenvolvido da copa das árvores, que gera a copa das árvores, elas protegem reduzem, a palavra correta elas reduzem a incidência de radiação solar diretamente nessa superfície do solo. E, dessa forma, há uma redução dessa temperatura, tornando o clima mais ameno. Aumenta a umidade do ar, reduz a taxa de evapotranspiração, aumenta a umidade do solo, e isso favorece não só as plantas envolvidas nesse sistema, como os animais, que sofrem menos com as questões de estresse térmico. No sistema silvopastoril, a produção de forragem ela é influenciada por inúmeros fatores, incluindo o clima, a produtividade local, as práticas de manejo, a dinâmica de competição que ocorre tanto abaixo quanto acima do nível do solo, e sendo a luz um dos elementos que tem mais influência na produção de forragem. Quanto às questões de luminosidade envolvidas nesse sistema, que é um dos tópicos da apresentação. Em condições de luminosidade reduzida, as plantas forrageiras elas podem mudar a sua estrutura e a sua concentração nutricional. Esse sistema ele afeta diretamente as avaliações de qualidade da forragem. E a avaliação dessa qualidade e dos componentes estruturais da forragem, ela é importante para selecionar espécies, para auxiliar nessa seleção de espécies com potencial para uso nesse tipo de sistema. Relacionar a resistência, a persistência que essas forragens têm dentro do sistema, se elas se adaptam ou não às condições encontradas nesse meio. No sistema silvopastoris, a quantidade de radiação fotossinteticamente ativa, que é interceptada pela copa das árvores, é um fator determinante. Porque esse sombreamento, ocasionado pelo maior fechamento dessa copa, pode modificar as características estruturais e produtivas das forrageiras. E isso reflete nas condições de produção animal. Aqui nesse slide, eu quis evidenciar as condições onde a clorofila absorve mais comprimentos de onda, que é no vermelho e no violeta, absorvendo menos intensidade de onda e nas ondas verdes. A quantidade de luminosidade que chega no extrato inferior de um sistema silvopastoril é determinante para o crescimento e desenvolvimento das espécies em subbosque. As gramíneas, Braquiária brisantha, cultivar marandu, charaés e piatã, Braquiária decumbens, cultivar basilisque, pânico máximo, cultivar aruana, mombasa e tanzânia, e pânico SPP, cultivar maçai,
são consideradas espécies tolerantes ao sombreamento e com uma produção de forragem satisfatória. Chamando aí a atenção para a braquiária brisanta cultivar marandu, que é uma espécie que tem um destaque maior aí nesse tipo de sistema. Ela se adapta muito bem a esse sistema, com uma produção satisfatória, uma persistência dentro do sistema também satisfatório, e é a mais usada no sistema silvopastoril. Quanto à massa de forragem, ela é um produto da taxa de fotossíntese e da densidade dos perfis das forrageiras, juntamente com essa produção que a forrageira tem ao longo do seu ciclo. Com a baixa luminosidade, há uma redução na densidade populacional dos perfilhos, juntamente com menores taxas fotossintéticas, o que justifica uma menor produção de matéria seca da forragem. O sombreamento também eleva as taxas de alongamento, tanto das folhas quanto dos pomos, bem como o comprimento final das lâminas foliares. Esses são mecanismos que as plantas forrageiras lançam mão para se adaptar a essas condições de baixa luminosidade dentro de um sistema integrado. Quanto à taxa fotossintética, a fotossíntese ela pode ser medida de acordo com a sua atividade fotossintética, e ela é denominada taxa fotossintética, que se trata da capacidade da planta de realizar esse processo. Porém, essa taxa nas plantas, essa taxa fotossintética, ela é diretamente influenciada por alguns fatores e situações. Esses fatores podem ser tanto intrínsecos quanto extrínsecos, como, por exemplo, a disponibilidade de pigmentos fotossintetizantes. Esse é um ponto importante, porque como a clorofila ela é a principal responsável pela captação da energia luminosa, a sua falta limita a capacidade de captação da energia e a possibilidade de produzir matéria orgânica e fotossíntese. Outro ponto importante é a disponibilidade de enzimas e de cofatores. Por quê? Porque todas as reações fotossintéticas, elas envolvem a participação direta de enzimas e cofatores, como os aceptores de elétrons e os citocromos. Por isso que sua quantidade deve ser ideal para que ocorra uma adequada taxa fotossintética. Outro ponto também importante é a concentração de CO2, porque sem o CO2, a intensidade da fotossíntese é nula, porém, nós sabemos que o CO2 não é um fator limitante, porque nós temos ele em grande disponibilidade. A temperatura. A temperatura é importante porque a assimilação de luz pelas plantas, pelas clorofilas, na verdade, e não só pela clorofila, como também pelos pigmentos acessórios, como os carotenoides, ele determina o espectro de ação da fotossíntese, sendo maior, como falei no slide anterior, nas faixas violeta e vermelha, e menor nas faixas verdes. Outro ponto importante também é a intensidade luminosa. As plantas em completa escuridão não realizam fotossíntese, por isso a grande importância da luz, para que as plantas consigam, de forma eficiente, essa taxa fotossintética. A intensidade de radiação necessária para atingir o ponto de saturação luminosa e a taxa de saturação de luz para fixação de CO2 aumenta de acordo com o aumento da intensidade luminosa. No entanto, a taxa de assimilação líquida de CO2 em intensidade de luz limitante é mais alta para plantas cultivadas sob a menor intensidade de luz.
É importante ressaltar que, apesar de ser importante, existe um momento que as plantas também saturam. De acordo com a fisiologia de cada tipo de planta, elas saturam com grande intensidade luminosa. Dessa forma, folhas que crescem em condições de baixa radiação possuem maior taxa de fotossíntese líquida, devido à menor taxa respiratória de plantas sombreadas. Um estudo realizado com plantas de capim búfeo centrociliares, sombreado por algaroba, os autores relatam que o sombreamento proporcionado pelas árvores aumentou a fertilidade do solo. Isso através do incremento dos teores de matéria orgânica, de nitrogênio e de fósforo, além de reduzir o pH do solo. Dessa forma, a gramínea sombreada compensou a menor disponibilidade de radiação com a maior eficiência fotossintética. Aqui eu trouxe umas fotos de um analisador de fotossíntese, o IRGA, que através da fluorescência de troca gasosa com o fluorômetro, utilizado para medir essas trocas de CO2 e água. Durante a fotossíntese, o CO2 ele é difundido do ambiente para o espaço intracelular através dos estômatos. Mais para frente eu trouxe uma imagem para especificar esse tópico aí. E em seguida, esse CO2 ele é dissolvido na água contida na parede celular, na membrana plasmática, no citossol, no cloroplasto e no estroma pararrubisco. O sombreamento ele pode afetar de forma direta a concentração de nitrogênio foliar, também a condutância estomática e a taxa transpiratória. E essas adaptações, elas exercem grande influência na assimilação de carbono sob essas diferentes intensidades luminosas. Quanto ao índice de área foliar, o índice de área foliar, ele é a razão entre a área total das folhas e a superfície de solo coberta, e ele reduz com o aumento do sombreamento. Essa redução do valor do índice de área foliar, ele pode estar relacionado com a redução do número de folhas, em decorrência da redução do número de perfis. O que acontece? Quando as plantas lançam mão desse mecanismo de aumento da área foliar, ela aumenta a área foliar para ter uma maior superfície de contato com a luz, para ela ter a oportunidade de absorver mais luz. Quando ela aumenta essa área foliar, consequentemente, ocorre uma redução desse índice, porque o índice é medido do reflexo da área de folhas sobre a superfície do solo. Essa melhoria no valor nutritivo, na verdade, essa redução da densidade populacional de perfilhos, ela é compensada com o aumento das taxas de alongamento, tanto das folhas quanto do colmo, nessas condições de pouca luz. Além disso, além dessa compensação que eu expliquei no slide anterior, que ela compensa com esse aumento, com esse alongamento da folha e do colmo, observa-se também uma melhoria no valor nutritivo, tendo um aumento nos teores de proteína bruta, digestibilidade in vitro da matéria seca e redução nos teores de fibra em detergente neutro. Alterações como aumento da área foliar e redução no índice de área foliar também são observados. Essa imagem, ela traz para a gente folhas de amendoim forrageiro. Essas plantas foram cultivadas sob diferentes sombreamentos. E aí a gente observa que a primeira folha que foi coletada em pleno sol e a última folha no maior índice de sombreamento,
é nítido esse aumento no folíolo, na área foliar do folíolo dessa folha. A redução na altura do dossel em plantas sombreadas. O sombreamento moderado, até 25% de interceptação em sistemas silvopastoris, ele não interfere nas características estruturais do pasto e nem reduz sua produtividade. Então, esse sombreamento em baixas taxas, ele não interfere em nada. As plantas não lançam mão de nenhum mecanismo para esse tipo de sombreamento. Só que, quando o sombreamento passa a ser um sombreamento mais intenso, nesse tipo de sistema, as plantas, elas modificam as suas características estruturais e o pasto reduz a sua produtividade, refletindo na produção do animal também. Essa redução na altura do dossel em plantas sombreadas, quando comparado com o sistema sob pleno sol, é um mecanismo utilizado pelas plantas forrageiras para aumentar a eficiência de interceptação da radiação incidente. O que acontece? As plantas, quando elas se sentem em condições de baixa luminosidade, um outro mecanismo utilizado pelas mesmas é essa alteração no ângulo de inclinação da folha. Isso é facilmente observado em plantas de milho. Se a competição, se a densidade, o espaçamento entre as plantas, se começa a for pequeno e começa a ocorrer esse tipo de competição, as plantas, elas passam a ter uma inclinação foliar mais horizontal, para ter mais um contato com a incidência de luz que possivelmente pode chegar até elas. Paccioli e colaboradores, em 2007, trabalhando com pastagem de Brachiaria decumbens, observou que a densidade populacional dos perfilhos aumentou de 253, quando intensidade de luz de 35%, para 447 em intensidade de luz de 65%. Esse acréscimo, ele está relacionado com esses mecanismos que as plantas utilizam para compensar essa intensidade de luz. Machado, em 2002, também observou acréscimo de 42% na densidade populacional de perfil de capim braquiária, quando o espaçamento entre linhas de plantio de eucalipto variou de 6 para 10. Se eu aumento o espaçamento, eu aumento a incidência de luz entre a copa do eucalipto. Outro fator importante também é a distribuição e a escolha de espécies que têm, talvez, essas copas menores para proporcionar uma maior incidência de luz no subbosque. Bobi e colaboradores, em 2012, avaliou a área foliar específica das folhas de Brachiaria decumbens cultivar basilisque, submetidos a 3 níveis de sombreamento. As intensidades de sombreamento em pleno sol, 50% e 70%. No primeiro corte, houve um aumento de 218 para 319 nessa área foliar específica. No segundo corte, de 240 para 335. E no terceiro corte, de 170 para 235. Aumentando, como eu já falei no slide anterior, aumentando esse sombreamento, as plantas tendem a aumentar essa área foliar com o intuito de absorver toda a luz que chegar. Toda a luz que chegar, elas querem utilizar para fotossíntese. O mesmo autor avaliou folhas de amendoim forrageiro também submetidas a 3 níveis de sombreamento. E o comportamento foi semelhante. Do pleno sol para 70% de sombreamento, houve um aumento de 241 para 294, e no segundo corte, de 213 para 274. Área foliar específica. Aqui, nessa foto, é a seção transversal de folhas de amendoim forrageiro, A, B e C, e de braquiária, que é D, E e F,
submetidas a 3 níveis de sombreamento, pleno sol, 50% e 70%, respectivamente. E aqui, de acordo com Ivanova, a maior proporção de parênquima lacunoso representa uma forma que as plantas têm de aclimatação da fotossíntese quando submetidas ao sombreamento, uma vez que essas células promovem uma melhor dispersão da luz. Essas células são adaptadas para absorver luz difusa, cuja proporção é maior na sombra. Então, a gente não pode ver essas adaptações só como mecanismos assim visíveis a olho nu, não. As plantas lançam mão de artifícios e mudam a sua fisiologia completamente para se adaptar a esse tipo de sistema. O nitrogênio, que é o outro tópico que eu vou abordar na apresentação. O nitrogênio, ele é o componente mais abundante na atmosfera, encontrando-se numa forma combinada N2, que as plantas não são capazes de utilizar. As plantas, elas requerem nitrogênio em quantidade superior a qualquer outro nutriente mineral, e a disponibilidade desse nutriente geralmente limita a produtividade dessas plantas. Bom, as pastagens, de forma geral, são ecossistemas com limitação de nutriente. Independente da situação, a nossa realidade é essa. As pastagens são ecossistemas com limitação de nutrientes. O nitrogênio e o fósforo, entretanto, eles podem ser considerados elementos dos mais limitantes em pastagens. Independente do tipo de clima, da quantidade de água disponível, do grau de intemperismo do solo, isso acontece independente desses fatores. Sendo o nitrogênio o elemento mais limitante para a produção de pastagem. Apenas uma parcela relativamente pequena de espécies de procariotos possui a enzima nitrogenase. O que é essa enzima? A enzima nitrogenase, ela é capaz de reduzir esse N2 biologicamente disponível, e esses organismos são chamados de fixadores de nitrogênio ou de azotróficos. E eles são os mediadores do processo de fixação biológica de nitrogênio, importantíssimos, e fazem completamente diferença quando introduzidos, plantas com essa capacidade introduzidas dentro do sistema. Esse esquema aí mostra como que esses micro-organismos são capazes de deixar esse nitrogênio atmosférico disponível, em forma disponível para a utilização dessas plantas. A introdução de leguminosas no arranjo do sistema silvopastoril, ela é de grande relevância, devido à capacidade que essas espécies possuem de absorver o nitrogênio por meio da simbiose com bactérias que possuem a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. Essa técnica de inclusão das leguminosas no sistema contribui com a diminuição do uso de adubos nitrogenados, podendo proporcionar uma maior produtividade a essas terras. Além disso, vale ressaltar também a diminuição nos custos de produção, uma melhora na fertilidade do solo, e elas também são eficientes na recuperação de áreas degradadas. Um bom exemplo de espécie a ser inserida em sistema silvopastoril é a Gliricidia sepium, sendo uma das plantas mais utilizadas nesses sistemas, especialmente por pequenos produtores. É uma planta adaptada principalmente por pequenos produtores, porque ela é uma planta adaptada a solos pobres e ácidos. Ela pode ser utilizada para sombreamento de cultura, adubação verde, cerca viva e quebra-vento. Mas não se limita apenas a essa espécie. Tem outras espécies também que podem ser utilizadas e são adaptadas a esse tipo de sistema, apresentando vantagens quanto a isso.
Com considerações finais. A adaptação das espécies forrageiras em um sistema silvopastoril depende principalmente de sua habilidade em crescer em condições edafoclimáticas alteradas. O arranjo espacial utilizado deve ser criteriosamente escolhido, uma vez que pode afetar a qualidade da madeira e da forrageira. Por quê? Como eu já comentei, a escolha desse arranjo, ele é importante, tanto do arranjo, quanto da variabilidade genética dessas espécies arbóreas que forem introduzidas no sistema, e da forrageira. Forrageiras adaptadas, que já são testadas e declaradas adaptadas a esse sistema, para se adaptarem a essa condição de baixa luminosidade. O arranjo espacial, ele também influencia na quantidade e na qualidade do sombreamento, que, como visto anteriormente, ele modifica as características das forrageiras. Dessa forma, técnicas como o desbaste do componente arbóreo são eficientes nesse sistema. Quando fechar demais a copa, quando estiver sombreando demais, os produtores têm esse manejo de desbaste. Mas o mais importante desse tipo de sistema é a escolha de espécies adaptadas, tanto a espécie arbórea quanto a forrageira. É isso, gente. Obrigada. Estou aberta a perguntas, caso tenha dúvidas.